você já está inscrito no meu canal, eu quero lhe agradecer. E se essa é a sua primeira vez, você pode se inscrever no meu canal. Semanalmente você tem a oportunidade de assistir temas relacionados à psicologia associado à filosofia. Mas hoje o tema que nós vamos tratar é sobre a questão da ansiedade em tempo de pandemia. Falar de ansiedade é falar de sofrimento, porque todas as pessoas que vivenciam um quadro acentuado de ansiedade, elas não se sentem compreendidas pelas pessoas que estão à sua volta e nem elas mesmas conseguem compreender o que está acontecendo dentro dela. Então, para essa discussão, eu quero convidar o filósofo, Søren Kierkegaard, que era um dinamarquês que viveu no ano de 1813 a 1855. E ele deixou para nós um legado muito grande nessa área de angústia, de ansiedade e das dores que tocam o ser humano. No momento em que Kierkegaard ele se inclinou para entender um pouco mais sobre a temática da angústia, ele disse o seguinte, que o surgimento da angústia, ela se dá no ato em que o homem ganha consciência. Ele ganha consciência de sua própria existência. Então, no momento em que o ser humano é capaz de perceber a sua existência, ele já começa a ter que conviver com a angústia. Se aquele indivíduo, ou se nós fôssemos animais, nós não teríamos que lidar com essa problemática. Também, se nós fôssemos anjos, também não teríamos como lidar com essa temática, não precisaríamos lidar com essa temática. Mas o fato é que nós somos simplesmente homens, seres humanos. E todo ser humano, ele vai precisar, em alguma etapa da vida, ganhar consciência de quem é, elaborar de modo adequado como vai vivenciar as dúvidas, as incertezas e as questões relacionadas com as suas escolhas. Kierkegaard, para nos fazer entender melhor o que significava ansiedade, ele diz o seguinte, que alguém quando sobe num local bem alto e ele olha para baixo, tem aquela sensação de vertigem, não é isso? Essa sensação de vertigem, a pessoa então ganha duas oportunidades. A primeira é de lançar-se sobre o abismo, diante daquele local tão alto que você está. E a outra é você equilibrar-se, evitando que você caia no vazio. Então ele diz que a nossa vida, ela é exatamente marcada por muitas situações de vertigem. E a vertigem nada mais é do que a liberdade, é o caminho para a liberdade. E todas as vezes que um indivíduo ele precisa entrar em contato com a sua liberdade, vai surgir a angústia. A angústia não é algo que chega na vida dos fracos. A ansiedade não é algo que chega para as pessoas doentes. A ansiedade faz parte da vida humana. Então, chega para todas as pessoas. E muitas vezes não aprendemos de modo adequado como lidar com esse sentimento que tantas vezes se comporta dentro de nós de modo a deixar a pessoa atordoada. É como se de repente você recebesse bombardeio emocional por toda parte e ao mesmo tempo. Alguns pacientes, inclusive, descrevem a ansiedade como algo que é agonizante. Só que esse comportamento de agonizar, que é característico dentro da ansiedade, ela é sentida de modo diferente pelas mais variadas pessoas. Então, cada pessoa ela tem um traço, cada pessoa ela tem um modo de se comportar diante dessa dor, diante de tudo aquilo que foge ao seu controle. Há quem tenha tontura, há quem tenha ataque cardíaco, como se a qualquer hora o coração fosse explodir. Tem gente que tem muitas dores de cabeça, tem gente que não consegue ter ânimo para
assumir determinadas coisas que precisam ser assumidas. Então, assim, a marca da ansiedade, ela tá diferente em várias pessoas. Aí, quem convive com uma pessoa com um quadro de ansiedade mais intensa, costuma achar que se der bronca, sabe? Se der a voz de comando, pare com isso. Isso tudo é coisa da sua cabeça. Você não controla porque você não quer. E na realidade, a temática da ansiedade não é uma coisa tão fácil de resolver. Às vezes uma pessoa, ela tem a ansiedade e ela tem todos os problemas que estão em volta dela, causado pela sua ansiedade. Isso por conta de que o outro não entende como ela se sente, não entende como o corpo dela se manifesta, mas o fato é que a vida de cada pessoa é responsável individualmente por dar conta das demandas da vida. Nós estamos vivendo uma situação atípica, né? As pessoas estão a maior parte do tempo em casa. Há muitas inseguranças em relação a como será o futuro, e a ansiedade está intimamente relacionada com o futuro, esse futuro que ainda não nasceu, esse futuro que nós não sabemos exatamente como vai se estabilizar, qual vai ser o novo normal, não é verdade? Nós não sabemos de muitas coisas e a mente, ela trabalha para construir respostas. E às vezes, essas respostas que o cérebro começa a dar, dificulta que a pessoa durma, dificulta que a pessoa consiga resolver as coisas do hoje, do aqui e agora. E o cérebro começa a dar resposta tão rápida que a pessoa tende a passar mais tempo no futuro do que no presente. E todas as vezes que nós nos transportamos para um futuro que ainda não chegou, vai gerar uma angústia maior, vai gerar uma insatisfação maior, porque a gente não tem como dar conta de tudo isso. Agora, quais são as causas, na verdade, da ansiedade? A primeira causa da ansiedade, ela está relacionada com a consciência. Então, se a ansiedade nasce com a consciência, nós já sabemos que como pano de fundo, vamos ter que lidar com ela e aprender de modo adequado a como lidar com os sentimentos e com as percepções de dúvida, não é? Agora mesmo nós estamos vivendo um momento de incerteza, um momento de medo. Medo não somente da sua própria morte, mas da morte dos seus entes queridos, né? São muitas mudanças que estão ocorrendo em todo o tempo. E a ansiedade, ela gera de fato uma expectativa que tantas vezes não podemos dar conta naquele momento. Então, quando uma pessoa chega no consultório com uma crise de ansiedade num plano mais alto, eu vou em algum momento buscar investigar até que ponto aquela pessoa está disposta a fazer alterações na sua vida de modo a encontrar esse equilíbrio. Qual é a mudança que precisa ser feita na sua vida individual, né, pessoal, para que a vida possa voltar aos trilhos e você consiga assumir o controle da sua existência. Então, em todo o tempo, eu vou estar investigando, eu vou estar provocando no meu paciente a possibilidade de que essa pessoa entenda que o elemento de angústia que toca nela é um elemento de angústia que também toca todos os seres por toda parte do mundo. Agora, o modo como a gente vai reagir, o modo como nós vamos reagir às frustrações, às mudanças, às expectativas que nós temos sobre o outro e que você tem do outro para com você. Então, tudo isso gera, se não for cuidado, gera de fato o adoecimento psíquico, né? Então, ficando muito claro assim, que quando Soren Kierkegaard, ele traz a temática da angústia, ele traz a temática na perspectiva de uma coisa positiva. Ele diz: a ansiedade é companheiro das pessoas que são vitoriosas. Então, para ser vitorioso na vida, para que você encontre o equilíbrio, você vai precisar passar pela vertigem. O que é essa vertigem? É a capacidade que o ser humano tem e sempre terá de tomar o controle da sua existência.
todas as vezes que uma crise se instala, todas as vezes que uma dificuldade se instala, esta dificuldade significa possibilidade. Essa dificuldade significa que novas portas, elas vão se abrir de modo diferente. Porque você vai construir esse diferente. É claro que na atualidade estamos dentro de um contexto social em que as pessoas elas não podem ficar tontas. Elas não podem ter frustrações. Elas não podem ter angústia. Porque tudo isso é como se uma bactéria tivesse assumido e de repente você ficou numa situação de angústia. E não é assim. Faz parte da vida humana a angústia. Agora, qual é o convite da vida? Dita por Kierkegaard. O convite da vida é que você assuma a responsabilidade pela sua existência. Você faça escolhas. Então, assim, nunca podemos esperar que o nosso esposo entenda o que sentimos. Nós não podemos esperar que um grande amigo entenda o que eu estou sentindo, ou que os meus filhos entendam o que eu estou sentindo, porque aquilo que está em você lhe pertence. E você precisa assumir responsabilidade por aquilo que lhe pertence. Cleonardo, como é então que eu posso assumir responsabilidade diante da angústia? É preciso então refazer o percurso. A chegada de um paciente no psicólogo não é que o psicólogo vai sarar você. Porque não se sara num ser humano aquilo que lhe é latente. Mas o que é que o psicólogo vai ajudar você? Ele vai ajudar a você criar novas conexões. Vai ajudar você a perceber que você é um ser humano que pode tomar de volta o controle das suas emoções, tomar de volta o controle da sua vida e ser uma pessoa cada vez mais feliz. Aí eu quero deixar para você, para fazer o fechamento desse vídeo, trazendo uma frase muito bonita de Kierkegaard. Ele diz o seguinte: arriscar-se é perder o equilíbrio por um tempo. Não arriscar-se é perder-se, é perder a si mesmo. Então corra risco, cuide da sua saúde, cuide da sua história e comece um novo tempo. Um grande abraço para você.